samba cessou, o samba cessou pouco antes do amanhecer. Não foi um fim abrupto, apenas o esgotamento natural de uma noite longa demais. Os últimos tamborins ecoaram distantes, engolidos pela neblina que começava a se formar entre os prédios antigos da Rua do Sal. O asfalto ainda brilhava de umidade, coberto por confetes amassados, serpentinas rasgadas e copos esquecidos. Foi ali que encontraram Anselmo Duarte. O corpo estava caído de lado, como alguém que simplesmente se sentara para descansar e desistira no meio do gesto. O terno claro, inadequado para a noite carnavalesca, estava manchado de água e sujeira. Não havia sinais evidentes de luta. Nenhum grito fora ouvido. Nenhuma testemunha se apresentara. Anselmo Duarte era conhecido demais para morrer assim. Benfeitor de escolas de samba, patrocinador discreto de projetos culturais, homem sempre presente nos bastidores, nunca no centro do palco. Sua morte naquela rua vazia parecia um erro de roteiro. A primeira viatura chegou quando o céu ainda hesitava entre o azul e o cinza. O policial mais jovem anotou o horário com mãos trêmulas. O mais velho observou em silêncio os confetes grudados na sola do próprio sapato. Parece que o carnaval esqueceu alguém, murmurou. Mas alguém não esquece um homem como Anselmo Duarte por acaso. Horas depois, enquanto a cidade despertava com ressaca e cansaço, Helena Moura observava a cena do outro lado da fita policial. Helena não era da polícia. Nunca fora. Mas aprendera, ao longo de anos acompanhando eventos culturais, que as respostas raramente estavam onde todos olhavam. Eram os detalhes mal posicionados que denunciavam a verdade. Anselmo Duarte não desfilava, nunca. Participava dos blocos apenas até certo ponto. Sempre se afastava antes do fim, alegando compromissos, cansaço ou simples falta de interesse. Ainda assim, naquela madrugada, fora visto seguindo o bloco até a dispersão final. Algo o mantivera ali. Helena observou os arredores. Uma lixeira tombada, um colar de contas coloridas pendurado em um poste, marcas leves de passos indo e vindo. Nada parecia fora do lugar, o que por si só já era suspeito demais. Ele não caiu, disse ela quase para si mesma. O policial mais velho a olhou. Como sabe? Helena apontou para os confetes ao redor do corpo. Estão intactos demais. Alguém caiu aqui depois que o chão já estava assim. Ou foi colocado. O policial não respondeu, apenas anotou. O carnaval, Helena sabia, ensinava as pessoas a fingirem bem. Máscaras não apenas escondiam rostos, escondiam intenções. A lista de suspeitos surgiu antes do meio-dia. Todos haviam participado do Bloco da Aurora Velha, um grupo pequeno, tradicional, conhecido por atrair figuras improváveis. Empresários discretos, artistas esquecidos, políticos aposentados, pessoas que preferiam o anonimato ao brilho. Entre eles estavam Luiz Barreto, presidente informal do bloco, homem de sorriso fácil e discursos longos. Devia mais do que admitia. Marina Cortes, coreógrafa e organizadora, cuja escola sobrevivia graças a doações pontuais, muitas delas feitas por Anselmo. Paulo Nogueira, jornalista cultural, antigo amigo do morto, recentemente afastado de um grande jornal. Dona Celeste, costureira responsável pelas fantasias, mulher observadora demais para alguém que dizia apenas trabalhar com pano. E Isabel Faria, viúva recente, presença constante ao lado de Anselmo nos últimos meses. Todos tinham caminhado juntos naquela noite. Todos tinham parado exatamente onde o samba cessou. Helena percebeu algo curioso. Nenhum deles demonstrava surpresa. Apenas cautela, como se a morte fosse esperada. Foi Dona Celeste quem ofereceu café. Sentada em sua pequena oficina, cercada por restos de tecidos coloridos, ela falava pouco, mas observava tudo. Helena notou que suas mãos tremiam apenas quando Anselmo era mencionado. Ele prometeu algo? Perguntou Helena. Dona Celeste suspirou. Promessas são fáceis no carnaval. Cumpri-las depois é que pesa. Foi então que Helena percebeu o detalhe. Entre os tecidos havia uma fantasia inacabada. Não combinava com o bloco. As cores estavam erradas. O corte, improvisado. Para quem era isso? Perguntou. Dona Celeste hesitou. Para ninguém. E para todos. Mais tarde, revisando fotos da madrugada, Helena encontrou a mesma fantasia pendurada em um poste, próxima à Rua do Sal. Ninguém parecia tê-la usado. Ninguém parecia tê-la visto. Mas alguém a colocara ali. Um ensaio silencioso. Um marcador de tempo. O assassinato não fora impulso. Fora coreografia. Cada suspeito contou sua versão. Luiz falava demais. Marina falava apenas o necessário. Paulo desviava o olhar.
Isabel mantinha a postura impecável de quem aprendera a sofrer em público. Dona Celeste ouvia em silêncio. Todos confirmaram. Anselmo recebera mensagens naquela noite. Pedidos urgentes, conversas interrompidas, promessas antigas cobradas. Ele devia a todos, concluiu Helena. Ou todos achavam que ele devia, corrigiu o policial. Quando perguntados sobre o momento final, ninguém soube precisar. O bloco se dispersara lentamente. As ruas esvaziaram-se sem alarde. E então, silêncio. Helena revisitou mentalmente a cena, o chão intacto, o corpo colocado, a fantasia pendurada, o horário impreciso. Alguém usara o carnaval como cortina. No fim da tarde, Helena voltou à Rua do Sal. A limpeza urbana já removera quase tudo. Restava apenas um confete preso a uma rachadura no asfalto. Preto, diferente dos demais. Ela se agachou. O carnaval ensinara uma coisa essencial. Quando todos dançam juntos, ninguém percebe quem para primeiro. Helena se levantou com a certeza incômoda de que o assassinato ainda não terminara. Apenas entrara em pausa. Havia mais um ato, mais uma revelação. E talvez, mais uma queda. Atrás dela, passos ecoaram. Descobriu algo? Perguntou o policial. Helena não respondeu de imediato. O homem surgiu sem alarde. Não atravessou a fita policial, não chamou atenção. Apenas parou a poucos metros de Helena, como se soubesse exatamente onde ficar para ser notado, mas não questionado. Chamava-se Rogério Bastos. Não constava na lista de integrantes do bloco, não aparecia nas fotos, não fora mencionado nos depoimentos. Ainda assim, carregava no pulso a pulseira de identificação do bloco da Aurora Velha, já desbotada pelo suor e pela chuva. Eu cuidei da dispersão, disse antes mesmo de ser perguntado. Sempre cuido. Rogério não era foliã, nem benfeitor, nem artista. Era o homem dos bastidores. Aquele que organizava horários, trajetos, pausas. O que sabia quando o samba precisava cessar. Helena sentiu o peso da ausência dele nos relatos anteriores. Não era esquecimento, era conveniência. Com Rogério, tudo ganhou ritmo. Foi ele quem confirmou que a dispersão final fora antecipada em 3 minutos. Nada perceptível para o público, mas crucial para quem esperava um momento específico. O bloco nunca termina de verdade, explicou. Ele desacelera. E alguém decide quando parar. Helena revisitou mentalmente a cena do crime. Anselmo ficara porque fora convidado a ficar. Uma conversa prometida após o último acorde. Um encontro fora do olhar coletivo. A fantasia inacabada agora fazia sentido. Não era para ser usada. Era um marcador. Um sinal silencioso entre quem sabia ler o carnaval como linguagem. Rogério não matou Anselmo, mas organizou o palco. A verdade não era singular. Anselmo Duarte vinha retirando apoio, cortando doações, encerrando promessas feitas ao longo de anos. Não por falta de recursos, mas por medo. Ele descobriu algo. Um desvio pequeno, antigo, repartido entre vários nomes. Nada escandaloso o bastante para destruir reputações, mas suficiente para enterrá-las lentamente. Cada suspeito tinha parte no segredo, e todos acreditavam que Anselmo falaria após o carnaval. O assassinato não foi decidido por ódio. Foi decidido por consenso silencioso. Quem deu o último passo? Perguntou o policial. Helena já sabia. Foi Isabel Faria. Não por desespero, nem por paixão, mas por cálculo. Ela marcou o encontro, pediu a Rogério o ajuste no tempo, convenceu os outros de que Anselmo precisava apenas ser confrontado. Sabia que ninguém impediria o que viesse depois. A morte ocorreu em silêncio. Um gesto rápido, preciso, ensaiado como o resto da noite. O corpo foi colocado, não caiu. O confete permaneceu, ninguém correu. A fantasia marcou o momento, não o culpado. Isabel não tentou fugir. O carnaval ensina, disse ela, que tudo parece confuso quando visto de longe. Mas quem está dentro sabe exatamente quando parar de dançar. Dias depois, a Rua do Sal estava limpa. Nenhum confete restava, nenhuma marca no asfalto. Apenas uma rua comum, como tantas outras. Helena passou por ali sem parar. Sabia que o caso estava encerrado, oficialmente. Mas também sabia que o carnaval, como a verdade, nunca desaparece por completo. Ele apenas espera o próximo ano. Quando o samba cessou, todos ouviram o silêncio, mas apenas alguns entenderam o que ele dizia. O salão onde ninguém saiu. O convite chegou lacrado com cera negra, marcado apenas por uma máscara dourada em relevo. Nenhum remetente. Apenas uma frase. Carnaval é o melhor disfarce para a verdade.
O casarão ficava afastado do centro da cidade, longe do desfile, erguido entre árvores antigas que abafavam qualquer eco de música. Ali, naquela noite, reuniram-se 12 convidados selecionados. Empresários, artistas, um político, uma viúva milionária e um professor de história conhecido por suas palestras sobre crimes famosos. O anfitrião, Álvaro Mendonça, aguardava-os no salão principal, onde serpentinas discretas pendiam entre lustres antigos. O ambiente era elegante, mas contido. Nada de exageros carnavalescos. Apenas máscaras refinadas e um pianista contratado para tocar valsas adaptadas ao ritmo da festa. Meus caros, disse Álvaro, erguendo uma taça, esta é uma celebração privada. Aqui podemos ser quem quisermos. Ninguém riu. Talvez porque todos soubessem que aquele convite não fora exatamente opcional. Cada um deles recebera, junto à máscara, um bilhete adicional com uma ameaça velada. A promessa de que um segredo antigo poderia vir à tona. E todos tinham algo a esconder. À meia-noite, as portas do salão foram fechadas por dentro. Álvaro entregou a chave à governanta, Dona Célia, que permaneceu sentada próxima à lareira. Ninguém sai até o amanhecer, anunciou ele. É parte do jogo. Um jogo. O silêncio que se seguiu foi mais pesado que qualquer música de carnaval distante. Por volta das 3 da manhã, o pianista já se recolhera. Restavam apenas conversas baixas, risos ocasionais e o tilintar de copos. Então houve o silêncio. Não o silêncio natural de uma pausa, mas aquele que parece surgir quando algo invisível se impõe ao ambiente. Foi Helena Duarte, a viúva, quem notou primeiro. Álvaro? Chamou. O anfitrião não respondeu. Ele estava sentado em uma poltrona próxima à janela, ainda com a máscara no rosto. Parecia dormir. Até que o professor Renato se aproximou. Isto não é sono. A máscara foi retirada com cuidado. Os olhos de Álvaro estavam abertos. E ele estava morto. Nenhuma marca evidente, nenhum sinal de luta. Apenas uma expressão congelada entre surpresa e reconhecimento. Dona Célia levou a mão à boca. Mas ninguém saiu do salão. E era verdade. Durante toda a madrugada, todos permaneceram ali, à vista uns dos outros, ou assim acreditavam. As portas estavam trancadas, as janelas fechadas. E mesmo assim, alguém havia matado Álvaro. Renato assumiu o controle com surpreendente naturalidade. Até que possamos chamar a polícia, ninguém toca em nada. Como pretende explicar isso? Questionou o político César Andrade. Estamos presos aqui. Não estamos presos, corrigiu Helena. Estamos confinados. Foi então que alguém percebeu algo curioso. Havia mais máscaras sobre a mesa lateral do que convidados. 2 a mais. Todos chegaram usando apenas uma, murmurou Dona Célia. Renato fez um levantamento discreto. Durante a noite, alguns haviam trocado de máscara como parte da brincadeira. Outros afirmaram ter permanecido com a mesma. Mas ninguém soube explicar de quem eram aquelas 2 extras. Talvez pertençam ao pianista, sugeriu César. Ele partiu antes da meia-noite, respondeu Helena. E não voltou. Um detalhe menor chamou a atenção do professor. Uma luva preta caída ao lado da poltrona de Álvaro. Não combinava com sua roupa. De quem é isto? Ninguém respondeu. O carnaval permitia disfarces. Mas ali, o disfarce parecia ter sido o próprio método do crime. À medida que o amanhecer se aproximava, as máscaras começaram a pesar. Helena revelou que Álvaro vinha chantageando antigos conhecidos por um incidente ocorrido 20 anos antes. Uma sociedade empresarial que terminara em ruína. E em uma morte nunca esclarecida. César empalideceu. O jovem artista Murilo confessou ter perdido toda a sua fortuna por causa daquele escândalo. E Renato, o professor, permaneceu em silêncio mais tempo do que o confortável. Curioso, comentou ele. Álvaro parecia reconhecer quem o matou. Isso sugere proximidade. Está insinuando o quê? Reagiu César. Apenas observando. Dona Célia, que pouco falara, mencionou algo quase banal. Durante o silêncio, as luzes oscilaram por alguns segundos. Um apagão? Perguntou Helena. Não completo, mas suficiente para que alguém pudesse trocar de lugar. Todos se entreolharam. Se as luzes falharam, mesmo por instantes, então talvez alguém não estivesse onde afirmava estar. Talvez alguém tivesse sido visto, mas não reconhecido. A máscara mais perigosa não era a de carnaval. Era a identidade assumida durante a escuridão. Quando o sol finalmente atravessou as cortinas, a chave ainda permanecia na fechadura interna. A polícia foi chamada. Nenhum sinal de invasão, nenhuma arma encontrada, nenhuma testemunha que tivesse visto algo conclusivo.
Mas Renato observava detalhes com crescente inquietação. Não foi um crime de fuga, disse ele calmamente. Foi um crime de permanência. O que quer dizer? Perguntou Helena. Ele se aproximou da mesa onde as máscaras extras repousavam. Alguém não saiu do salão, porque nunca esteve de fato na identidade que alegava ter. Um murmúrio percorreu o grupo. Renato ergueu uma das máscaras adicionais. E se uma dessas não for extra, mas substituta? O olhar de César vacilou por um instante quase imperceptível. Ou teria sido de Murilo, ou de Helena. O professor aproximou-se da poltrona onde Álvaro morrera. Ele reconheceu o assassino. Isso está claro. A expressão não é de surpresa completa. É de descoberta tardia. Então sabe quem foi? Sussurrou Dona Célia. Renato hesitou. Se soubesse, deveria dizer. Ou seria mais prudente esperar. Afinal, a polícia chegaria em minutos. E talvez o verdadeiro jogo de máscaras estivesse apenas começando. Renato fez uma última observação silenciosa. Havia uma marca discreta de pó dourado na manga de alguém. O mesmo pó usado apenas na máscara entregue ao próprio Álvaro. Mas quem a havia tocado por último? O salão permanecia intacto. Ninguém saíra. E ainda assim, alguém estivera invisível à vista de todos. Renato observou novamente a marca dourada. Apenas uma pessoa tocou a máscara de Álvaro após a meia-noite. Disse com voz firme. César tentou rir. Todos nós a vimos em algum momento. Não com as mãos nuas. Corrigiu Renato. Helena estreitou os olhos. A máscara do anfitrião tinha acabamento especial. O pó aderia facilmente à pele. César recuou meio passo. Isso prova apenas proximidade. Prova contato recente, respondeu Renato. Durante a oscilação de luz, um silêncio pesado caiu sobre o grupo. Quando as luzes oscilaram, continuou Renato, alguém mudou de lugar. Ele caminhou até o centro do salão. César estava próximo à janela. Mas durante o apagão foi visto perto da lareira. Isso é absurdo. Não é. Murilo mencionou ter esbarrado em alguém vindo da poltrona de Álvaro. Murilo assentiu pálido. Pensei que fosse ele. Não era, disse Renato. Álvaro já estava morto naquele momento. Um suspiro coletivo percorreu o salão. Renato virou-se para César. Álvaro não estava apenas chantageando antigos sócios. Ele possuía documentos que ligavam você ao desvio de fundos da antiga sociedade. Helena levou a mão ao peito. Então foi isso. Ele ameaçou entregar tudo após o carnaval, completou Renato. César retirou lentamente a máscara. Ele destruiu minha carreira. Ia destruir minha família. E por isso o matou? Perguntou Dona Célia com firmeza inesperada. César hesitou. Depois sussurrou. Eu só queria assustá-lo. Não houve luta, disse Renato. Porque não foi violência direta. Ele apontou para a mesa. Álvaro brindou com você pouco antes da meia-noite. Dona Célia empalideceu. Veneno, uma substância de ação rápida, mas silenciosa, administrada na taça. César fechou os olhos. Eu não queria que fosse fatal tão depressa. Queria que parecesse natural, corrigiu Renato. O som das sirenes ecoou ao longe. César não resistiu quando a polícia entrou. Ninguém saiu do salão, disse Renato calmamente. Porque o assassino jamais precisou sair. Helena observou a máscara dourada caída no chão. No fim, foi o próprio carnaval que o traiu. Renato caminhou até a janela, agora aberta. Máscaras escondem rostos, mas não apagam rastros. A polícia conduziu César para fora. O sol invadia o salão, dissipando as sombras da noite. Dona Célia recolheu silenciosamente as serpentinas. E o jogo terminou, murmurou ela. Renato respondeu pensativo. Jogos terminam, consequências não. O salão permanecia intacto. Mas agora todos sabiam. Ninguém saiu naquela noite. E ainda assim, a verdade encontrou uma saída. Antes do primeiro passo. O convite era simples demais para um evento tão exclusivo. Papel espesso, relevo discreto, letras douradas. Baile privado de carnaval, apenas convidados confirmados. Helena Albuquerque recebeu o seu numa terça-feira chuvosa. O cartão não mencionava endereço, apenas horário e a instrução. Traje formal, máscara obrigatória. O baile aconteceria num casarão restaurado no centro histórico, propriedade antiga da família Valença. Um grupo seleto, empresários, artistas, herdeiros e 2 nomes que chamavam atenção pela ausência de explicação. Um advogado criminalista e uma jornalista investigativa. Entre os convidados estavam Augusto Valença, o anfitrião, Laura Montenegro, jornalista, Renato Paes, advogado, Clara Duarte, herdeira e patrocinadora cultural, Miguel Torres, produtor de eventos, e Helena Albuquerque. A música começaria à meia-noite, mas algo naquela noite já estava decidido antes mesmo do primeiro acorde.
Às 11h47, os convidados já estavam no salão principal. Um detalhe curioso passou despercebido. A decoração oficial usava confetes dourados e vermelhos. Porém, sobre uma mesa lateral, havia um pequeno saco de papel contendo confete preto fosco. Miguel, o produtor, garantira que não fazia parte da paleta escolhida. Helena foi vista conversando discretamente com Renato. Laura observava mais do que participava. Augusto circulava sorrindo, embora seus olhos não acompanhassem o riso. Às 11h58, alguém mudou a ordem da primeira música. A lista original começaria com uma valsa instrumental. Mas quando o relógio marcou meia-noite, o que ecoou foi um samba acelerado. Foi ali, antes do primeiro passo de dança, que algo silencioso se confirmou. Às 9h12 da manhã seguinte, Helena foi encontrada morta em seu apartamento. Sem sinais de arrombamento, sem luta aparente. Uma taça caída e confete preto espalhado pelo chão da sala. Nenhuma decoração de carnaval no restante do apartamento. A perícia constatou algo curioso. O confete não estava amassado, nem pisado. Parecia ter sido cuidadosamente lançado após sua morte. O legista apontou envenenamento. A pergunta inevitável surgiu. Quem levou o confete preto até ali? Cada convidado contou uma história diferente. Augusto disse que Helena saiu cedo. Miguel afirmou que ela dançou até o fim. Clara insistiu que Helena parecia nervosa antes da meia-noite. Renato declarou que não falaram a noite inteira. Laura, a jornalista, foi a única a mencionar a troca da música. A valsa foi retirada da sequência. Isso não foi acidente. A lista de reprodução estava programada dias antes. Alguém alterou manualmente às 11h58. E apenas uma pessoa tinha acesso ao sistema naquele horário. Miguel. Mas o confete preto não fazia parte do estoque oficial. Então por que Miguel compraria algo que não estava na decoração? O detalhe surgiu dias depois. A perícia encontrou traços microscópicos do mesmo veneno na borda de apenas uma taça usada antes da meia-noite. Helena não pegou bebida na pista. Ela recebeu a taça da mão de alguém, antes da música começar. E ali estava o erro. Na gravação de segurança, um convidado recusa a bandeja do garçom e pega uma taça específica diretamente da mesa lateral, justamente onde estava o saco de confete preto. Por quê? Porque aquela taça já estava marcada. O assassino precisava garantir que Helena escolhesse exatamente aquela. E só conseguiu porque, minutos antes da música, fez uma escolha aparentemente irrelevante. Mudou a ordem da primeira canção. Helena detestava samba. Se a valsa tivesse tocado, ela teria ido para o centro do salão imediatamente. Mas com o samba, ela ficou próxima à mesa. Próxima da taça. Próxima do veneno. O investigador reuniu os convidados. O crime não começou no apartamento, nem no momento do brinde. Começou às 11h58. Um silêncio pesado. Alguém precisava que Helena permanecesse ao lado da mesa. E precisava garantir que fosse ela, e não outro convidado, a beber daquela taça. Olhares se cruzaram. Confete preto não é assinatura teatral. É distração, para que pensássemos no apartamento, quando tudo foi decidido no salão. O investigador ergueu uma máscara preta encontrada no lixo do casarão. O assassino está aqui. Mas antes que o nome fosse pronunciado, uma nova informação chegou. O veneno utilizado era raro, adquirido semanas antes por alguém que não estava presente naquela manhã. O investigador pediu silêncio. Não foi o confete que denunciou o assassino, foi a pressa. Ele caminhou lentamente até a mesa onde, dias antes, estivera o saco de papel com confete preto. A troca da música foi necessária, mas houve um segundo movimento, quase invisível. Laura foi a primeira a entender. A taça marcada. O investigador assentiu. Não marcada por fora, por dentro. O veneno não estava apenas na borda. Havia traços microscópicos na base interna, aplicados com antecedência. Isso exigia acesso ao salão antes da chegada dos convidados. E apenas uma pessoa tinha as chaves e acesso antecipado ao sistema de som. Miguel Torres. Mas o investigador não olhava para Miguel. O erro não era técnico, era emocional. Na gravação das 11h42, antes de qualquer convidado circular pelo salão, duas figuras aparecem. Miguel ajusta o som. E ao fundo, Clara Duarte entra pela porta lateral. Ela alegara ter chegado apenas às 11h55. Mentira. O investigador colocou as imagens congeladas sobre a mesa. A senhorita patrocinou o evento. Tinha acesso irrestrito. Clara manteve a postura elegante. Isso não prova nada. Prova que a senhora estava ali antes da música e que escolheu qual taça ficaria na extremidade da mesa. Silêncio. Helena descobriu algo, não descobriu? A respiração de Clara falhou por um segundo.
Helena investigava desvio de verbas culturais. O nome de Clara surgia discretamente em relatórios. O baile não era celebração, era distração. Clara sabia que Helena odiava samba. Sabia que ela aguardaria a valsa para dançar. Alterar a música a manteria próxima da mesa, próxima da taça preparada horas antes. O confete preto? Um símbolo pessoal, murmurou Clara. Ela e Helena tinham um passado antigo, um projeto fracassado, uma traição profissional. Preto era o código entre elas para fim definitivo. Mas Clara não contava com 2 detalhes. Primeiro, câmeras esquecidas na área técnica. Segundo, o fato de que Helena trocara discretamente as taças minutos antes, desconfiada da mudança da música. Helena não bebeu da taça originalmente envenenada. Bebeu da que Clara segurava. O salão ficou imóvel. A senhora tentou garantir o destino de Helena, disse o investigador. Mas ao trocar as taças, ela garantiu o seu. Clara empalideceu. Ela sabia? Não tinha certeza, mas suspeitava. Clara, ao perceber a troca, entrou em pânico. No apartamento, horas depois, tentou simular continuidade do plano, espalhando confete preto ao redor do corpo. Mas o veneno já estava no organismo de Helena desde o baile. O crime de fato fora decidido antes do primeiro passo, só que não terminou como planejado. Clara foi conduzida em silêncio. Miguel desabou numa cadeira. Laura fechou o caderno. E no chão do salão antigo, entre dourado e vermelho, o confete preto parecia menos um símbolo de morte. E mais um aviso. Em certos carnavais a máscara não esconde o rosto, ela revela a intenção.